Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou passando aqui para trazer para vocês uma mensagem que possa edificar, uma mensagem que possa contribuir para o nosso amadurecimento espiritual. Hoje a mensagem é sobre contemplação. O que mudou na minha vida depois que eu passei a contemplar Deus? Né? Como Deus tem se revelado a mim durante essa contemplação? Como tem sido a minha vida eu sendo nutrida pela fé? Né? Porque a palavra de Deus diz assim: o próprio Senhor Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E sim, essa palavra tem me nutrido, essa palavra tem me sustentado, as promessas de Deus, a presença de Deus tem sido o meu sustento, tem sido a minha fonte de alegria, tem sido a minha fonte de prazer, tem sido a minha fonte de deleite. Né? E o que mudou quando eu comecei a contemplar Deus? E é o convite que Deus não fez só para mim, Deus faz para todos nós. Qual é o convite? O convite é que nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vem habitar dentro daqueles que nasceram de novo, daqueles que realmente creram e confessaram Jesus Cristo com a sua boca e creram de todo o coração. Essas pessoas nasceram de novo. Então o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro dessas pessoas. E o Espírito Santo de Deus, que é Deus, ele está o quê? Conosco, porque Jesus Cristo, ele disse que ele estaria conosco até a consumação do século. Então, nós precisamos relacionar com Deus, nós precisamos ter intimidade com Deus, nós precisamos acessar esse relacionamento, porque senão não tem como nós confiarmos em Deus, não tem como nós conhecermos a Deus, não tem como nós ter fé em Deus, não tem como nós obedecermos a Deus pelo motivo certo, se não ser conhecendo Ele, se não ser amando Ele. Né? Como nós vamos fazer isso? Qual é o motivo certo de obedecer os mandamentos de Deus? Qual é o certo, né? Como eu vou orar da forma certa? Como eu vou me entregar da forma certa? Como eu vou me consagrar da forma certa? Existe uma forma certa. E qual é a forma certa? A forma certa é amar a Deus, é o amor a Deus, é o amor a Deus que vai nos sustentar, é o amor a Deus que vai nos fazer ter intimidade com Ele. Lá em Salmos, capítulo 25, verso 14, diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele revelará os segredos da sua aliança. E é isso. Intimidade é para quem? É para quem teme o Senhor. E o temer não é meramente medo, né? Medo da punição, medo do castigo. Não, não. O temer é reverenciar a Deus, é o respeito a Deus, é dar a devida honra que o nosso Criador, que o nosso Pai merece. Deus, ele é o nosso Pai, ele é nosso Senhor. O nosso Pai, ele é Senhor, ele é Rei, ele é tudo para nós. Então, qual é o filho que não parece com o Pai? Qual é o filho que não ama o pai? Qual é o filho que não obedece o pai por amor, por respeito? Então, nesse relacionamento com Deus, nós vamos conhecendo mais Ele. E essa contemplação, porque quando nós nos relacionamos com Ele, nós passamos a contemplar Ele. E essa contemplação nos faz amar mais Ele. Essa contemplação nos faz obedecer mais Ele. Essa contemplação de quem é Deus, da revelação de Deus através de Jesus Cristo, nos faz o quê? Obedecer Ele, obedecer a palavra dele. E é isso que nós precisamos. Quando o Senhor eu passei a contemplar a Deus, a minha vida mudou. Eu passo por dificuldades como qualquer outra pessoa que não é nascida de novo. Eu passo por dores, sofrimentos, angústias, mas agora é diferente. Agora é diferente por quê? Porque Jesus Cristo, ele deu sentido para minha vida. Eu não tinha sentido, eu não tinha propósito antes de Jesus Cristo. Eu apenas existia, eu apenas fazia hoje para comer o hoje, para viver o amanhã, para correr atrás de sonhos, correr atrás de desejos, correr atrás de vontades. E não tinha sentido, não tinha propósito. Mas quando o Senhor Jesus Cristo ele se revelou a mim, quando eu passei a seguir os passos de Jesus Cristo, ele me deu sentido para a minha vida, um sentido, um propósito, alegria, a presença de Deus. Eu comecei a contemplar a presença de Deus diariamente na minha vida, eu comecei a relacionar com Deus diariamente. E esse relacionamento com Deus, o que tem gerado em mim? Tem gerado uma transformação. Tem gerado uma transformação. Que transformação é essa? Porque os filhos, eles parecem com o pai. Então, quando nós passamos mais tempo com o nosso pai, nós vamos pegando as características dele. Nós não vamos ser iguais a ele, né? Porque o filho não tem ele não parece o pai.
exatamente o rosto do pai, exatamente o corpo do pai, mas ele começa a pegar o caráter do pai, ele começa a ser transformado para parecer com seu pai, porque é a convivência, é o relacionamento. E é nesse lugar que Deus nos convida, é um lugar de contemplar. Lá em Coríntios, capítulo, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz assim: Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. O véu é retirado. O Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. Mas todos nós que, com a face descoberta, contemplamos, como por meio de um material espelhado, a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é Espírito. Que fala no comentário, diz assim: a presença do Espírito de Deus na alma do crente o liberta da lei e do legalismo e o influencia a fazer a vontade do Pai por amor, por amor. Porque antes eu contemplava Deus pela lei da religiosidade, né? O véu estava tampando o meu rosto. Eu não conseguia enxergar o meu Criador, o meu Pai celestial. Eu não conseguia ver a glória dele. Então, se eu não conseguia ver a glória dele, eu logo obedecia por medo, eu obedecia por medo de ser castigada, por medo das punições, eu obedecia por outros motivos, menos porque eu amava ele, menos porque eu estava contemplando a glória dele. E essa contemplação da glória dele que vai fazer eu amar a Deus. Por isso que é importante nós nos relacionarmos com a palavra de Deus, nos relacionarmos com a presença de Deus diariamente. Isso se dá como? Através da oração. Mas não é uma oração que eu vou falando sem ouvir Deus, não. É uma oração de fome e sede pela palavra de Deus, de fome e sede pela presença de Deus. É uma oração que nós conversamos com Deus e depois nós ouvimos Deus através da palavra dele, lendo diariamente, através de uma contemplação da natureza. Nós passamos a ouvir Deus diariamente. Por quê? Porque o Espírito Santo dele está conosco. Então nós precisamos ter discernimento para ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está conosco, mas infelizmente muitos crentes, né, eles não têm o discernimento, a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Por quê? Porque não estão se relacionando com Deus, não estão se relacionando com a palavra de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele não vai nos falar nada que não esteja na palavra de Deus. Ele não vai negar a palavra de Deus. Então, quando nós estamos sensíveis, quando nós estamos abertos a ouvir a palavra de Deus, a ler a palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus constantemente, diariamente, nós vamos tendo mais discernimento com relação à voz do Espírito Santo em nós, nos guiando diariamente, nos guiando na educação dos nossos filhos, nos guiando nos relacionamentos de casamento, de amizade, de parentes. Então, esse é o papel do Espírito Santo, é nos levar para Deus, nos mostrar a verdade. É esse relacionamento que nós precisamos ter no dia a dia. Mas como esse relacionamento se dá? É nos consagrando a Deus. Nós precisamos nos consagrar a Deus, porque nessa consagração nós passamos a contemplar Deus. Porque muitas pessoas se consagram a Deus, porque eu quero um dom, então começa a se consagrar a Deus para receber algum dom, seja dom de línguas, seja dom de cura, seja qualquer dom. Se consagra a Deus apenas para receber os dons. Mas nós precisamos, antes de nos consagrar a Deus para receber algum dom, nós necessitamos nos consagrar a Deus para nós ter discernimento da voz do Espírito Santo. Para que ter esse discernimento? Para que nós possamos nos relacionar com Deus em intimidade. E isso é possível através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele nos dá acesso à presença de Deus. Então, nós podemos diariamente ser conduzidos pelo Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo nas mínimas escolhas do nosso dia a dia, nas mínimas coisas do nosso dia a dia. Seja, igual eu falei antes, seja educar o nosso filho. Isso é como o Senhor tem lidado comigo. Nesse ser guiada pelo Espírito Santo, nessa contemplação de quem é Deus, o Senhor tem me conduzido como eu devo educar as minhas filhas. Ele não tem me deixado, muitas vezes eu tenho praticado injustiça com elas, seja falar de uma forma ríspida, seja falar de uma forma grossa, né, uma forma injusta, seja corrigir de uma forma injusta, seja qual for a forma injusta como eu lido com elas, como eu trato com elas, o Espírito Santo, ele vai e me confronta, ele vai e me mostra que não é assim que eu devo fazer. Então ele vai me mostrando o caminho, ele vai o quê? O amor de Deus vai sendo aperfeiçoado em mim à medida que eu contemplo a Deus, à medida que eu me entrego, que eu me relaciono com Deus.
Mas isso é uma dependência que ela é diária. Não tem como eu buscar Deus muito hoje, muito, 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 para reserva para o ano que vem. Então, eu vou ficar um ano buscando a Deus, aí vai ficar reserva para o outro ano. Não. É a dependência diária do Espírito Santo. Nós cristãos, nós que temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, nós precisamos da dependência diária do Espírito Santo. Muitas vezes a gente vai tentar fazer algo pela força do nosso braço no dia a dia. Agora eu já consigo fazer isso, porque agora eu vou conseguir. Eu vou lá e tento fazer, e eu me frustro, e eu me decepciono, e eu firo outras pessoas, né? Por quê? Porque pessoas, muitas vezes, quando nós estamos feridos, nós ferimos outras pessoas. E assim, principalmente os mais próximos a nós. Se nós estamos feridos, nós não estamos sendo guiados na dependência do Espírito Santo, nós vamos ferir nossos filhos, tratando eles de forma injusta, negligenciando ele, negligenciando a educação deles, negligenciando tempo com eles. Nós vamos ser injustos com o nosso esposo, nós vamos ser injustos com as pessoas à nossa volta, com nossos amigos. Por quê? Porque nós estamos lidando com as pessoas com aquilo de acordo com a minha carne, de acordo com a minha natureza carnal. E a minha natureza carnal, ela tem o quê? Feridas emocionais. Ela tem feridas que elas precisam ser curadas. Curada por quê? Curada pelo Espírito Santo de Deus, curada pela presença de Deus. Por isso que nós precisamos depender do Espírito Santo diariamente. E é esse lugar que o Senhor tem me levado. E, como eu já disse anteriormente, estou no quarto ano e nesses 4 anos que eu estou na dependência do Espírito Santo diariamente, eu sei, eu tenho plena convicção de tudo. Se eu sair da dependência do Espírito Santo, a minha natureza carnal, ela vai o quê? A minha natureza carnal, ela vai começar a me governar. E eu vou começar a andar novamente pelo quê? Sendo guiada pela carne, pela natureza carnal. E não é isso que Deus quer de nós. Porque a palavra de Deus fala que nós cristãos, nós que cremos em Jesus Cristo, nós precisamos andar sendo guiados pelo Espírito, nós devemos andar pelo Espírito, porque a carne de nada aproveita da nossa natureza carnal. Então nós temos viver na dependência do Espírito Santo. E como nós vamos viver na dependência do Espírito Santo? É realmente nos debruçarmos em buscar a Deus, em conhecer a Deus com toda a força que Ele nos deu, com toda a graça que Ele nos deu. É valorizar aquilo que Ele já colocou na nossa mão. O que Deus já colocou na nossa mão? Ele já colocou na nossa mão o crer, a graça de crer em Jesus Cristo. Ele já colocou na nossa mão o poder orar, o poder acessar a presença dele. Ele já colocou na nossa mão a palavra dele. Hoje, todas as pessoas têm acesso à palavra de Deus. As pessoas que não sabem ler, elas podem ouvir a palavra de Deus. As pessoas que sabem ler, elas podem ler a palavra de Deus, elas podem ouvir a palavra de Deus. E é isso que tem me nutrido. A minha fé, ela é nutrida diariamente. Por isso que cada vez mais a minha fé vai amadurecendo, cada vez mais eu vou aprendendo, cada vez eu vou dependendo mais do Espírito Santo. Por quê? Porque eu venho sendo nutrida, a minha fé vem sendo nutrida diariamente com pregações, eu ouço pregações que me confronta, pregações me alimenta a minha fé, pregações, testemunho de conversão. Eu ouço diariamente no YouTube, eu ouço pregações, eu ouço pessoas cristãos na fé, que estão muitos anos na fé e que amam Jesus Cristo, que o coração delas queima por Jesus Cristo e que elas vivem debaixo da obediência da palavra de Deus, que elas vivem sendo guiadas pelo Espírito Santo, que elas amam a Deus mais que tudo nessa vida. Essas pessoas são as pessoas que eu ouço as pregações dela, eu ouço o exemplo de vida delas. A pregação da palavra, mesmo eu ouvindo pregações, mesmo eu ouvindo testemunho de conversão, mesmo eu nutrindo a minha fé através da fé de outras pessoas, ouvindo outras pessoas, o meu relacionamento com Deus é insubstituível. O meu relacionamento com Deus é diário. Como eu separo o meu tempo com Ele. O meu tempo, eu vou ler a palavra dele. Eu vou ler a palavra dele, eu vou meditar na palavra dele, eu vou orar a palavra dele, eu vou anotar aquilo que o Senhor está ministrando no meu coração, seja através da natureza, seja através da palavra, seja através de algo que ele está queimando no meu coração. Eu vou anotar tudo, eu vou anotar uma oração que eu fiz, eu vou anotar um propósito de jejum que eu estou fazendo. Isso são armas, são instrumentos, são coisas que Deus colocou na nossa mão. Oração, palavra, jejum. Jejum tem que ser uma prática do cristão. Jejum é uma prática que nós precisamos. Para quê? Porque o jejum ele mortifica a nossa carne. Ele vai mortificar a nossa carne, porque o Senhor fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o jejum ele vai nos dar uma sensibilidade a ouvir a voz de Deus melhor. Ele vai nos dar sensibilidade de falar assim: não, agora eu vou abster um pouco do alimento carnal e vou me alimentar, vou focar no alimento espiritual. Então, na hora da refeição, em vez de eu estar alimentando, eu vou estar alimentando com a palavra de Deus. Então, isso eu vou estar o quê? Priorizando o quê?
a Deus, eu vou estar priorizando buscar o reino de Deus e a justiça de Deus. Então, assim, eu vou crescendo e amadurecendo, a minha fé vai crescendo e amadurecendo. E a glória de Deus vai sendo, eu vou contemplando a glória de Deus, o amor dele vai sendo aperfeiçoado em mim. Não é fácil, por quê? Porque a nossa natureza carnal existe um confronto com ela. Por quê? Ela governou durante muito tempo da nossa vida. Ela tem suas mentiras, ela tem seus enganos. Então, esses enganos precisam ser quebrados com o quê? Com a verdade, que é a palavra de Deus. As mentiras precisam ser destruídas com a palavra de Deus. Então, muitas vezes nós somos formados com a cultura do mundo, então nós estamos nos amoldando à cultura deste mundo, às práticas desse mundo. Então, muitas coisas que não é normal na palavra de Deus, se torna normal aos nossos olhos. Por quê? Porque nós estamos nos amoldando ao sistema deste mundo. Muitas pessoas, muitos cristãos não querem parecer o mundo na forma física, né? A aparência de muitas pessoas na forma física não parece o mundo, né? Ela se consagra tanto à aparência dela para não ser moldada ao sistema deste mundo, mas é verdade mesmo que os princípios da pessoa, o caráter, a visão, os prazeres, os desejos, os sonhos, as vontades estão todas amoldadas ao sistema do mundo. Então não adianta nada eu não parecer o mundo, não parecer com as pessoas que estão no mundo, né? Eu não parecer com elas fisicamente, mas se o meu coração está no mesmo lugar que o coração delas estão, que é o quê? Nas coisas terrenas. Os filhos de Deus, eles buscam os objetivos do alto, as coisas do céu, eles se consagram para ter acesso à presença de Deus, eles se consagram para viver a presença de Deus, para usufruir da presença de Deus, para contemplar a Deus, para se relacionar, para ter intimidade com o Pai. Mas se nós ficarmos presos às coisas desse mundo, aos desejos, aos sonhos desse mundo, buscando apenas as coisas da terra, sem propósito, sem estar com os olhos fixos em Jesus Cristo, nós estamos nos amoldando ao sistema mundial. E lá em Romanos, Paulo fala, 12 de Romanos, versículo 1 e 2, Paulo fala que nossa mente precisa ser renovada, que nós não podemos nos amoldar ao sistema deste mundo, a nossa mente precisa ser renovada com o quê? Com a palavra de Deus. Então nós não precisamos, nós não devemos achar normal muitas coisas que nós estamos achando hoje no meio cristão. Para nós vivermos a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, a nossa mente precisa ser renovada, renovada com a palavra. Os nossos prazeres, o nosso maior prazer e o nosso maior deleite, a nossa maior alegria não tem que estar em outro lugar, senão em contemplar, em se relacionar com o nosso Pai Celestial. Se o nosso maior deleite, se a nossa maior alegria, se o nosso maior contemplação está fora da presença de Deus, não está na presença de Deus, não está em ficar a sós com Deus, se não está na solitude, né, de contemplar a Deus, nós estamos nos amoldando ao sistema deste mundo. Não estou falando que nós não vamos ter prazeres terrenos. Nós vamos ter prazeres terrenos ao comer, ao beber, ao passear, né? Vamos no clube, vamos numa praia. Isso é prazeres, são muito bons, né? Alimentar, comer um doce, comer essas coisas. Passear, vestir uma roupa boa, trabalhar, estudar. Muitas coisas da terra, ter um filho, né? Cuidar do filho, ter um esposo. Essas coisas são prazeres, são alegrias, né? São diversões, são lazeres, entretenimentos, são muito bom. São coisas que nós vamos viver isso, que nós vamos sentir prazer nisso. Mas nisso não pode estar o sentido da nossa vida. Nisso não pode estar o nosso maior deleite. Nisso não pode estar o nosso maior prazer. Nisso, em nossos filhos, em nossos passeios, em nada da terra pode estar o sentido da nossa vida. Isso é vaidade. Vaidade significa o quê? Vapor, né? Coisa inútil. Se o sentido da nossa vida está nas coisas terrenas, se o propósito da nossa vida está nas coisas terrenas, nos prazeres, mesmo que seja lícito, seja nos filhos, seja nos sonhos, seja no trabalho, seja na realização profissional, se os nossos prazeres estar nisso, isso é vaidade. Se nossos prazeres estar nisso, nós estamos nos amoldando ao sistema deste mundo. Por quê? Porque o nosso maior prazer, o nosso maior deleite deve estar unicamente na pessoa de Jesus Cristo. Unicamente no nosso Pai Celestial. E como eu vou descobrir esse prazer, esse deleite nele? É apenas buscando ele de todo o meu coração. Porque ele fala lá em Jeremias 29:3: buscar-me-ão e me encontrarão, quando me buscaram de todo o coração. E é isso que o Senhor tem feito.
À medida que eu busco o Senhor com muita fome, com muita sede, eu tenho encontrado esse lugar de descanso nele, esse lugar de prazer nele, esse lugar de alegria nele. Por isso que quando eu estou passando por dificuldades aqui na terra, seja material, seja qual for a dificuldade, o sofrimento, eu encontro esse lugar de prazer, de deleite nele, esse lugar de descanso nele. Por isso que os filhos de Deus, por isso aqueles que estão com os olhos fixos em Jesus Cristo, eles têm paz, eles têm alegria, mesmo diante de sofrimentos, mesmo diante de dificuldade, mesmo diante de obstáculos. Por quê? Porque o nosso maior deleite, o nosso maior prazer, o nosso descanso verdadeiro está nele. Estar em contemplar a Deus, nosso Pai Celestial. Estar em se relacionar com o nosso Pai Celestial. E é nesse lugar que nós precisamos estar. E foi para esse lugar que o Senhor me conduziu. No deserto da vida, onde eu me afastei de tudo e de todos, o Senhor ele tem se revelado a mim nesse deserto. E nesse lugar de deserto, que é o quê? É um lugar onde de dependência de Deus, total de Deus, de dependência total do Espírito Santo dele, eu tenho contemplado mais ele. Eu tenho visto que ele é suficiente na nossa vida, que a graça dele realmente nos basta. Porque isso é um versículo que todos repetem. A graça de Deus me basta. Mas quando nós vivemos isso, a graça de Deus nos basta, é diferente. Então é nesse lugar que eu incentivo você a chegar. É nesse lugar que o seu prazer vai ser o quê? Restaurado. O seu deleite vai ser restaurado. E você vai encontrar um prazer, um deleite, uma paz, um descanso em Jesus Cristo. Literalmente na presença dele. Literalmente nos braços dele. Seus olhos físicos não vai ver, mas você vai sentir. Mas esse descanso nele, essa presença dele, vai te dar força da onde você não teria força. Vai te dar alegria aonde você não teria alegria. Vai te dar ânimo aonde você não teria ânimo. É esse lugar que nós precisamos chegar. E é nesse lugar que eu te incentivo a ir. É nesse lugar de buscar a Deus de todo o teu coração, de amar a Ele. Mas para você amar a Ele de todo o coração, de toda a alma, com todo o entendimento, é só através do amor que Ele vai derramar no seu coração. Porque nem nós mesmos conseguimos amar a Deus como Ele merece. Nós não conseguimos amar o próximo com o nosso próprio amor. Mas Deus, lá em Romanos 5,5 fala que Deus, através do Espírito Santo dele, derrama o amor em nosso coração para que nós possamos amar a Deus e o próximo, né? Como a nós mesmos, como Jesus Cristo nos amou. Então, é isso. É nesse lugar que eu incentivo vocês a chegarem. É um lugar de descanso, de descansar em Jesus Cristo. É um lugar de contemplar a Deus. E nesse contemplar a Deus, você vai ser transformado. É inevitável. Não tem como não ser transformado quando nós passamos a contemplar a Deus. É nessa contemplação. Então, busca a Deus de todo o seu coração, com toda a tua força. Ore. Fala, Senhor, eu quero ter fome e sede pela tua palavra. Senhor, eu quero contemplar a ti. Senhor, renova os meus prazeres. Renova, porque foi isso que o Senhor tem feito. Ele tem me mostrado as mentiras do mundo, a ilusão do mundo. Ele tem me mostrado que, porque lá no Jardim do Éden, o Senhor fez o quê? O prazer, qual era o maior prazer de Adão? Adão, ele conversava com Deus na virada do dia. Então ele andava com Deus. Era um relacionamento. Foi para isso que Deus nos criou, para nos relacionarmos com Ele. Então, quando Jesus Cristo vem, o Senhor vai voltar ao original, né? Ele vai restaurar os nossos prazeres para o original. Então é isso. Então, quando Ele restaura o nosso prazer por original, aquilo que nós fomos criados para fazer, então nós vamos o quê? O nosso maior prazer vai estar em quem? Em Deus, nosso Pai. Vai estar no nosso Criador. Então, é isso que nós precisamos. Foi isso que Deus fez comigo. Ele me mostrou o quê? Foi isso que eu fiz com você, Cássia. Eu restaurei o seu prazer. Eu restaurei a sua alegria. Eu restaurei o seu sentido. E tudo passou a fazer sentido com ele e nele. Então, eu sinto prazeres nas coisas terrenas hoje? Sinto. Sinto prazeres na vida, nos meus filhos, nas minhas filhas, no meu esposo? Sinto. Eu tenho prazeres terrenos, continuo tendo prazeres terrenos. Mas nada é maior do que o prazer de sentir a presença de Deus. Nada é maior que o prazer de contemplar a Deus. Não existe nada melhor do que andar na presença de Deus. Nada melhor do que depender do Espírito Santo. Nada melhor do que amar a Deus e viver na presença dele e depender dele diariamente. Por quê? Porque ele é a nossa força, porque ele é nosso refúgio, porque ele é a nossa fortaleza, porque ele é nosso Criador e ele sabe o que nós precisamos e o que nós não precisamos, porque ele sabe de tudo, porque a presença dele é maravilhosa. E a presença dele nos transforma, a presença dele nos faz descansar, e a presença dele é o que nós precisamos. É o que nós precisamos. A presença dele
É tudo que nós precisamos. E é nesse lugar que as pessoas precisam chegar, e é nesse lugar que você precisa chegar. É nesse lugar de dependência, é nesse lugar que o seu prazer vai ser renovado. É naquele dia que você está mais cansada, mais exausta, e você vai falar assim, nossa, eu estou tão cansada, eu estou exausta, agora eu vou descansar. Antigamente, se eu estivesse muito cansada e muito exausta, eu ia descansar. Eu ia descansar como? Seja passeando, eu ia descansar em frente à televisão, comendo doces, ou sei o que for. Para mim era isso, para você às vezes pode ser outra coisa. Mas hoje não. Se eu estou muito cansada, se eu estou muito exausta, se eu estou sobrecarregada, se eu estou desanimada, se eu estou. Tudo isso, para onde que eu vou? Eu vou para Ele. Como eu vou para Ele? Eu vou para oração. Eu vou para o lugar de oração. Eu vou para o lugar de leitura da palavra. Eu vou para o lugar de ouvir um louvor, de cantar um louvor. Eu vou para o lugar de ler a palavra dele, meditar na palavra dele. E quando eu saio desse lugar, eu saio com mais força. Eu saio mais alegre. Eu saio mais descansada. E é isso. É isso que é a palavra para vocês hoje. Espero realmente que a paz de Deus possa está no coração de vocês e eu realmente espero que o Senhor possa restaurar o prazer de vocês, que Ele possa levar vocês a um lugar de total dependência do Espírito Santo, levar vocês a um lugar e quando chegar esse lugar de total dependência de Deus, não murmure, não reclame, olhe para Jesus Cristo, fixa os olhos em Jesus Cristo, contemple Jesus Cristo, não dê espaço para murmuração, para reclamação, mas ore, medite na palavra dele, busque descansar nele, busque ele. Busque Deus de todo o coração. Eu tenho certeza que Ele vai se revelar a você e vai restaurar os seus desejos, e vai restaurar as suas vontades, e vai restaurar a sua mente, e vai renovar a sua mente. A sua mente vai ser renovada. Mas a nossa mente só pode ser renovada com a palavra dele. E isso é através do Espírito Santo. Então, ore. Eu oro para que o Senhor possa realmente, o Espírito Santo de Deus possa convencer vocês a buscar a Deus como nunca antes. Eu oro para que o Espírito Santo possa conduzir vocês para o caminho da verdade, para o caminho da restauração espiritual, para o caminho da libertação espiritual, para um caminho que onde o seu maior prazer, a sua fonte de maior prazer, a sua fonte de maior deleite esteja em Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fique com Deus.